como que você vai fazer ali, com a mão na massa, para poder melhorar o seu listening e o seu reading para o IELTS. Duas técnicas que vão fazer você alcançar a nota que você quer no teste do IELTS. Elas independem do seu nível de inglês. O nível que você tiver, essas técnicas vão ser as responsáveis por te levar para os próximos níveis, tá? Você vai desenvolver o seu arcabouço linguístico. É todo o conjunto de ideias que você tem para utilizar no idioma. É toda a estrutura que você tem para fortalecer, para dar suporte a você quando você vai falar ou quando você vai usar o seu inglês. Quando elas não praticam listening e reading, elas acabam tendo esse tipo de problemas aqui. Se você fizer isso, você está fazendo o que todo mundo faz e que não tem eficácia nenhuma. Quanto mais você aplica essas técnicas aqui lá no listening, mais você vai entender o que está sendo falado. E aí, quando você for lá para o seu teste do listening, você vai conseguir entender o que eles estão falando no áudio e você vai ter mais facilidade para responder as questões. Pegou aqui? Nessa live aqui eu vou te ensinar a melhorar o seu listening e o seu reading para o teste do IELTS. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui na Blimey English. Hoje de manhã nós já tivemos o nosso café com IELTS, né? Oportunidade que eu pude ali conversar com vocês sobre perguntas e respostas, né? Que vocês têm, dúvidas que vocês têm, e eu apresentar respostas para os problemas de vocês ali durante o teste do IELTS e na sua preparação, né? Agora, nessa live aqui da tarde, eu vou entrar com você em um assunto um pouco mais denso. O que é esse assunto? Basicamente, eu vou abordar aqui com você como que você vai fazer ali, com a mão na massa, para poder melhorar o seu listening e o seu reading para o IELTS, tá? Quem tem problema com listening, ou quem tem problema com reading do IELTS aí, já manda aí para mim, você que está na live aqui no Instagram, para eu já ir poder sabendo que você vai ser beneficiado com isso aqui, tá? Eu vou ensinar para você hoje aqui duas técnicas que são imprescindíveis para você aplicar se você quer melhorar o seu listening e o seu reading para poder aplicar lá na hora do teste do IELTS. Duas técnicas que vão fazer você alcançar a nota que você quer no teste do IELTS, tá? E essas técnicas que eu vou ensinar aqui para você, elas independem do seu nível de inglês, tá? Essas duas técnicas aqui, elas independem do seu nível de inglês. Elas vão te ajudar a trabalhar o seu listening e o seu reading. O nível que você tiver, essas técnicas vão ser as responsáveis por te levar para os próximos níveis, tá? A Camila já está ali falando que tem problema com o writing. Isso aqui, essas técnicas que eu vou te ensinar é para o listening e o reading. Eles vão, o listening e o reading, eles afetam o seu writing. Eu vou falar disso ali na frente. Mas as duas técnicas você vai aplicar na hora do listening e o reading. Que são essas técnicas, Simon? Hoje eu vou te ensinar, né? Você vai aprender a usar as técnicas do bombardeio e resgate. Você já me ouviu falando dessas duas técnicas? Provavelmente sim, né? Todo dia eu tô aqui falando com vocês que quando vocês vão lá praticar a exposição guiada, o que é a exposição guiada? É você estar exposto ao idioma por meio de uma rotina que contemple listening, reading, writing e speaking. E aí, na parte que você vai ter que fazer o listening e o reading, eu vou te ensinar essas duas técnicas. Provavelmente vocês já me ouviram falando dela aí, mas hoje você vai aprender a usar elas mão na massa, tá? Você vai aprender como que você vai usar o bombardeio e como que você vai usar o resgate. O que são cada uma, né? A técnica do bombardeio é uma técnica de exposição ao idioma por meio do listening e por meio do reading. Eu vou te ensinar como que você vai fazer. E a técnica do resgate é uma técnica de acúmulo e formação de vocabulário. Olha o que eu falei. É uma técnica de acúmulo e formação de vocabulário. Por que eu estou falando acúmulo primeiro, depois formação? Porque para você formar o seu vocabulário, você precisa primeiro acumular palavras, expressões. Você precisa desse trabalho. Não dá para você criar nem fortalecer um vocabulário se você não faz esse trabalho de acúmulo do vocabulário, tá? Então, a técnica do bombardeio é uma técnica de exposição do listening e do reading, e a técnica de resgate é uma técnica de acúmulo e formação de vocabulário. Quando você aplica as duas técnicas juntas, você vai desenvolver o seu arcabouço linguístico. O que é arcabouço linguístico? Você já me ouviu falando disso aqui? Arcabouço é todo o conjunto de ideias que você tem para utilizar no idioma. É toda a estrutura que você tem
para fortalecer, para dar suporte a você quando você vai falar ou quando você vai usar o seu inglês, tá? Então, isso aqui é o que a gente vai usar. Antes, eu preciso começar te falando de alguns problemas que as pessoas têm quando elas praticam o listening e reading, né? Ou, na verdade, quando elas não praticam o listening e reading, elas acabam tendo esse tipo de problemas aqui. O primeiro problema é o clássico, né? A pessoa não consegue entender, simplesmente isso. Ela tá ouvindo o que os outros estão falando, ela tá ouvindo um programa de televisão, ela tá ouvindo um programa de rádio, um podcast, um filme, mas ela não entende, simplesmente ela não entende. E isso é o problema, assim, disparado no listening, mais comum, principalmente se a pessoa acaba fazendo uma exposição com o inglês britânico, né? Aí que o bicho pegou mesmo, inglês britânico é que é difícil de entender, não é assim? Esse problema é muito comum, tá? E essas técnicas aqui que eu vou te ensinar, elas vão resolver esse problema. Um outro problema é que ele é parecido com esse aqui, de não entender, mas ele é um pouco diferente, porque a pessoa fala assim, eu entendi pelo contexto. Você já escutou alguém falando assim? Me diz aí, você que está aqui na live assistindo comigo ao vivo, me diz aí, você já escutou alguém falando assim, eu entendo pelo contexto. Talvez até mesmo você já falou isso. Você já falou isso? Me diz aí você que está na live. A pessoa fala assim, você entendeu? Eu entendi pelo contexto. Né? Olha, ó, Camila já falando ali, sim, isso é muito comum, tá? Quando a gente fala assim, eu entendo pelo contexto. Olha, o Wallace Costa falando também, direto. Quando você fala assim, eu entendo pelo contexto, a gente tem que analisar algumas coisas ali, tá? Na verdade, quando você fala, eu entendo pelo contexto, será que você entendeu mesmo? Entende? Será que você entendeu mesmo o que está falando, palavra por palavra? Ou será que você não tem uma deficiência no seu listening? E o que é deficiência no listening? Sam, já tô falando que meu listening tá errado. Tô falando que você tem uma deficiência no seu listening. O que significa isso? Uma deficiência de carga do seu listening. Você passou pouco tempo explorando essa habilidade. Por isso que você não entende. Ou é por isso que você entende pelo contexto. Você não consegue pegar cada palavra que fala. E aí você não consegue entender a totalidade da conversa. Porque o seu listening tem uma deficiência de carga. Você não praticou esse listening por muito tempo. Entende? E um terceiro problema que acontece é o problema de a pessoa não desenvolver vocabulário, tá? Esse aqui, ele é mais... ele acontece com o listening, mas ele é mais forte no reading, tá? Se a pessoa não lê, ela não consegue desenvolver o vocabulário, tá? Pensa aqui comigo. Você já é um adulto, né? Você está aprendendo o inglês, você está nessa jornada para fazer o teste do IELTS e passar. Não sei se você quer estudar em outro país ou morar em outro país, trabalhar em outro país. Você já é um adulto. Você não vai aprender mais o inglês igual uma criança lá desde a infância, né? Então, você tem que tomar atitudes, você tem que fazer atividades que vão te dar o resultado que você está buscando. E aí, se você não volta os seus olhos para esse problema aqui de não desenvolver o vocabulário, fica muito difícil de você criar um vocabulário. Qual é a forma mais eficiente de você criar um vocabulário? Lendo. Simon, eu não gosto de ler. Isso é outro problema. Problema seu. Eu estou te falando que a forma mais eficiente de ler, a forma mais eficiente de acumular vocabulário é lendo. Se você não gosta de ler, isso é um problema. Eu estou te falando que você precisa fazer. A gente tem que trabalhar esse problema seu. E aqui eu vou te falar como que você vai ler para poder acumular vocabulário. A gente não pode simplesmente falar, eu não gosto de ler, não vou fazer. Beleza, então não passa no IELTS, fica na sua vida do jeito que você está. Entende? A gente tem que ter essa clareza mental. Não é fazer o que a gente gosta, é fazer o que tem que ser feito. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente começa a praticar o listening e começa a praticar o reading, treinando essas técnicas aqui que eu vou passar para vocês, do bombardeio e do resgate, isso reflete diretamente lá no seu teste do IELTS. Quanto mais você aplica essas técnicas aqui, lá no listening, mais você vai entender o que está sendo falado. E aí, quando você for lá para o seu teste do listening, você vai conseguir entender o que eles estão falando no áudio e você vai ter mais facilidade para responder as questões. Ou então, na hora que você for para a entrevista com o seu examinador, você vai conseguir entender o que o examinador está falando e responder as questões. Quando a gente
vai pro writing, né? Acho que foi a Camila que falou ali. Quando você vai pro writing, o ato de você ter dedicado o momento fazendo o listening, fazendo o reading com essas técnicas aqui que eu vou mostrar, ele acaba refletindo no writing, porque agora você tem vocabulário para poder utilizar ali, beleza? Então vamos lá. Porque aqui, ó, o que eu tô falando? Você atingir a nota do teste do IELTS não depende tanto assim do seu nível de inglês. Depende de você aplicar as técnicas na hora da prova, entende? São coisas totalmente diferentes. Saber inglês e saber usar o seu inglês na hora da prova, beleza? O que as pessoas geralmente confundem aqui? Quando elas vão praticar, né? Quando elas vão fazer listening, quando elas vão fazer reading. É muito simples. Escutar coisas em inglês não é treinar listening. Ler coisas em inglês não é treinar reading. Vou repetir isso aqui para você. Ficar ouvindo coisas em inglês não é treinar o seu listening. E ficar lendo coisas em inglês não é treinar o seu reading. É simples assim. Quando você só fica escutando as coisas ou só fica lendo qualquer coisa, isso aí qualquer um faz. Qualquer um faz. Treinar o seu listening, treinar o seu reading é diferente, sabe por quê? Por causa dessa palavra, treino. Olha para você ver a palavra que eu usei, treino. Sabe o que é treino? Treino é repetição com intenção. Não é só você ficar lá ouvindo. Não é só você só sair lendo qualquer coisa. Você tem que repetir a atividade com a intenção de quê? Aplicar essas técnicas aqui que eu vou te passar, do bombardeio e do resgate. Então, coloca na sua cabeça uma coisa bem clara. A maioria das pessoas só fica lá ouvindo as coisas ou só fica lendo. Você não é a maioria mais, porque você já está aqui para receber o direcionamento do que você vai fazer para o seu teste do IELTS. Você vai treinar as suas habilidades. Você tem que, com intenção de aplicar essas técnicas, repetir aquelas atividades. É diferente. Você não está só ouvindo. Você está ouvindo, aplicando as técnicas que vão te fazer atingir a sua nota no teste do IELTS. Conseguem perceber a diferença? Tá me acompanhando até aqui? O que acontece se a pessoa não treina o listening e o reading usando essas técnicas aqui? Bom, o mais básico, né, que acontece é que ela não vai melhorar o listening e melhorar o reading. Simples, ela não vai aumentar a capacidade de entender, ela não vai aumentar a capacidade de ler, de entender o que está sendo lido. E isso vai se refletir no teste do IELTS. Mas isso aqui também vai se refletir no inglês geral dela. Por quê? A Camila foi a que falou ali do writing, que tem dificuldade com writing. Às vezes a gente olha para isso e fala assim, eu tenho que treinar mais writing. Será mesmo que você precisa treinar mais writing? Deixa eu te contar uma coisa aqui. Você já me ouviu falando da teoria da trava? O que é a teoria da trava? A teoria da trava é o seguinte, e eu vou te mostrar como é que eu cheguei nessa teoria. Eu percebi que, enquanto eu só ficava escrevendo, praticando a escrita, enquanto eu só ficava falando, praticando a minha fala, eu não estava evoluindo tanto. Eu ficava ali até confortável falando, porque eu já estava acostumado com a situação de entrar, ter que falar ou de ter que escrever. Acostumado com a situação. Mas o meu nível não estava melhorando. Eu sentia que eu estava ali na mesma. E aí eu percebi que quando eu comecei a dedicar a minha exposição ao listening e ao reading, aí eu aumentei o meu nível no speaking e o meu nível no writing. E isso acontece por causa dessa teoria aqui, que eu dei esse nome para ela, né? Teoria da trava. O listening e o reading, eles são habilidades receptivas. O que significa isso? Você está recebendo conteúdo, você está colocando conteúdo para dentro. O writing e o speaking são habilidades produtivas. Você tem que produzir, você tem que falar, você tem que escrever. O listening e o reading, eles são, por causa disso, as habilidades dominantes da língua. O que significa isso? Você pode permanecer o tempo todo aqui, ó, com seu writing e com seu speaking. Lendo e escrevendo, lendo e escrevendo. Se você não melhorar o seu listening, se você não melhorar o seu reading, você vai ficar aqui sempre, ó. Você não vai criar espaço para você desenvolver o seu listening e o seu reading. Faz sentido para você isso aqui? Escreve para mim aí se faz sentido para você até aqui. Porque você vai colocar para fora o quê? Se você não está recebendo informações, se você não está recebendo ideias. E quando eu falo recebendo informações,
Eu não estou só querendo dizer que você está recebendo e entendendo o que as pessoas estão falando. Não. Você está recebendo informações do tipo, olhe como eles falam. Olhe como eles escrevem. E você vai tender a repetir isso. Entende? Você vai aprender, você vai começar a falar melhor, mais naturalmente, de maneira mais fluida. Você vai escrever melhor, porque você está vendo como as pessoas escrevem. Por isso que o listening e o reading não podem ser ignorados. Eles têm que ser trabalhados, tá? E aí eu vou ensinar você a aplicar essas duas técnicas aqui, porque o benefício dessas técnicas é o seguinte: você desenvolve o seu listening e o seu reading de forma natural. E quando eu falo natural, eu estou querendo dizer o seguinte: você vai aprender a falar melhor porque você está dedicando à fonética. Você está ouvindo como as pessoas falam. E não tentando falar da forma que você leu um livro de gramática. Olha essa volta do raciocínio. A maioria está lendo o livro de gramática e tenta falar, igual está escrito ali. Quando você aplica essas técnicas aqui para fazer o seu listening, você vai tender a repetir da forma que as pessoas já falam, deixando a sua fala muito mais natural. Da mesma forma, quando você pratica o reading com essas técnicas aqui, você vai tender a escrever de forma melhor e mais natural, tá? E aí é o seguinte, além disso aqui, né, que esse benefício aqui de você melhorar o seu inglês de forma natural, você ainda vai fazer uma coisa que é basicamente o que você está procurando. Você vai potencializar a sua capacidade de aplicar as técnicas na hora da prova. Lembra que eu te falei que existem técnicas que você tem que aplicar lá na hora do teste do IELTS? Você vai passar um tempo aprendendo essas técnicas para você aplicar em cada parte do teste. E quando você faz o seu listening e faz o seu reading com essas técnicas aqui do bombardeio e do resgate, você potencializa a sua capacidade de aplicar as técnicas de prova. Porque você tem um entendimento muito mais profundo e muito maior da língua como um todo. E aí você sabe transitar de forma mais eficiente entre as habilidades, entre o listening, entre o reading, entre o writing, entre o speaking. Beleza? Muito bem, vamos lá. O que eu vou fazer aqui com vocês agora? Agora eu vou passar aqui como que você vai aplicar essa técnica, tá? Antes de eu te mostrar como que você vai aplicar essas técnicas, eu tenho que te falar o que as pessoas mais erram na hora que elas vão fazer isso aqui, para você já não cometer, tá? O que as pessoas mais erram é o seguinte: elas pegam lá, tá bom, Simon, vou pegar aqui um filme então e vou assistir. Tá bom, Simon, vou pegar aqui um livro e vou ler. Lembra que eu falei lá no início? Não é só ler. Não é só assistir. Entende? Esse é o maior erro das pessoas. Só fica ali ouvindo, só fica ali lendo. Não vai fazer isso. A partir de hoje, você vai fazer aqui da forma que eu te falar. A partir de hoje, eu vou passar aqui para você isso aqui que eu tenho aqui, que é o passo a passo para você aplicar o bombardeio e o resgate. E você vai fazer isso aqui, a partir de hoje. Isso aqui, se você fizer com consistência, vai te tirar do nível que você está hoje, não importa o seu nível, do nível que você está hoje e te levar para os níveis maiores. Beleza? Combinado? Então anota aí. Como que você vai aplicar as técnicas do bombardeio e do resgate? São 2 passos. O primeiro passo é a técnica do bombardeio. Como que você vai aplicar a técnica do bombardeio? Aí a gente vai ver como que eu vou te mostrar como que você vai aplicar a técnica do bombardeio no listening e como que você vai aplicar a técnica do bombardeio no reading, tá? Anota aí, se você estiver fazendo as suas anotações da aula aqui. No listening, o que você vai fazer? Ela é a primeira técnica a ser aplicada. Primeiro você aplica o bombardeio, depois você vai pensar em aplicar o resgate, tá? Isso aqui já tem que estar na sua cabeça. O bombardeio vem primeiro. Imagina que uma cena de guerra, filme de guerra, já viu, né? Primeiro vem o bombardeio, não é? Primeiro vem o bombardeio. Depois que passou o bombardeio, que vem a equipe de resgate. Não é assim? Não vem a equipe de resgate primeiro e depois o bombardeio, tá? Então, o que acontece? Você vai primeiro praticar o bombardeio. Aí, quando você for lá no listening, você vai pegar lá, por exemplo, um filme, você vai pegar uma série, você vai pegar um podcast, você vai pegar um programa de rádio. Você vai definir os períodos de realização. O que é isso? Quanto tempo você vai ficar ali ouvindo aquilo? Você vai definir lá, vou ficar aqui 20 minutos, vou ficar aqui 40 minutos. Beleza. E enquanto você estiver ali, você vai só ouvir.
Você vai só ficar exposto. Presta atenção. Essa é a primeira parte. Você vai ficar exposto ali, ouvindo aquilo ali, com a intenção de prestar atenção no que você está ouvindo. E aí eu tenho que falar aqui que existem duas formas para você aplicar o listening. Existe o que eu chamo de listening de atenção difusa e listening de atenção concentrada. O que é isso? Listening de atenção concentrada é quando você coloca o foninho, senta e só vai ouvir. Você não vai fazer mais nada na sua vida. Mais nada. Você só vai ficar ali ouvindo. A sua atenção está totalmente concentrada naquilo ali. E existe o listening de atenção difusa. O que é isso? Você coloca o foninho e aí você vai arrumar suas coisas, mexer na sua casa, arrumar menino, arrumar cachorro, arrumar não sei o que lá. Você vai ficar enquanto você está ouvindo. A sua atenção está difusa. A sua atenção está espalhada, dividida entre mais de uma coisa. Você vai fazer qual? Os dois. Os dois. Tem gente que só faz o listening de atenção difusa. Só bota o foninho, vai fazer as outras coisas da vida e pronto. Não é só esse. Você tem que fazer os dois. Listening de atenção difusa, listening de atenção concentrada. O listening de atenção difusa, eu até falo que ele é o listening de preenchimento. Por quê? É ele que você vai usar durante o seu dia, nos momentos que você puder. Tem ali 15 minutos de almoço? Coloca ele para você usar isso. Potencializar. Ah, tem mais 20 minutos depois que você sai do seu serviço, até você voltar para casa, no ônibus. Coloca ali, no carro, no ônibus, não importa. Coloca ali, tá? Você vai preenchendo o seu dia com esse tipo de listening. O listening de atenção concentrada, você vai separar o momento do seu dia para você só sentar e fazendo aquilo, tá? Camila, nossa, me descreveu, arrumando menino, cachorro, louça. Desse jeito, né? Então é o seguinte, nesse momento que você vai fazer a técnica do bombardeio com listening, você já sabe que você tem que fazer da forma concentrada e da forma difusa, né, ao longo do seu dia. E aí, nesse momento que você estiver lá ouvindo, você tem uma função. Ouvir. Ah, Simon, mas eu não vou parar para anotar o que eu não estou entendendo? Não. Ah, Simon, mas eu não vou parar para voltar e ouvir de novo? Não. Ah, Simon, mas eu não estou conseguindo entender tudo. Não tem problema, não. Seu objetivo aqui, o que eu acabei de falar? Seu objetivo não é entender. Seu objetivo é ficar exposto. Só. E aí você vai lá e vai ficar. Vou falar como que você vai fazer o bombardeio no reading. Depois eu vou falar da técnica do resgate. Tranquilo? Quando você for aplicar a técnica do bombardeio no reading, é a mesma coisa. Você tem que ficar exposto ali durante a leitura. Você vai pegar lá o seu livro. Por que eu estou falando livro? Não é para você ler neste momento com revista, artigo, jornal, nada disso. Livro. Porque você vai poder aprofundar ali no vocabulário por um bom tempo. Você vai pegar lá o livro e você vai ler. Seu único objetivo aqui durante o bombardeio é ler. Você vai pegar o livro aqui. Estou aqui com o livro que eu recebi ontem, o livro que eu comprei do Adam Neville, que é um autor muito famoso, que eu gosto, um autor britânico de terror, e ele autografou o livro para mim. Eu vou te mostrar. Aqui, ó. Tá vendo? Aí esse livro tá aqui no estúdio aqui. Aí você pegou lá o livro. Vai começar lá. Tarará, tarará. Ixi, já não sei o que é essa palavra aqui. Pera aí. Aí você vai lá e para olhar. Não é assim? Aí o que acontece? Qual que é o problema disso? Quando você para e pega o celular para poder olhar, você pegou o celular e tá lá. Ah, tá. O significado dessa palavra é esse aqui. Enquanto você tá ali no celular, alguém te manda uma mensagem. Lá no Instagram, no WhatsApp, você fala assim, fulano me respondeu. Deixa eu responder aqui. Aí você olha, quando você vê, você já tá ali uns 15, 20, 30 minutos. Não é assim? Eu sei que é assim. Então, neste momento do bombardeio, você vai apenas ler. Mais nada. Mais nada. Tá? E aí, enquanto você lê, você só pode fazer uma coisa. Você vai pegar lá um lápis ou a caneta, o que você quiser. E quando você vê uma palavra que você não sabe, ou uma expressão, você vai sublinhar. Só isso. Sublinhar. Sabe, eu não gosto de riscar meu livro. Para de frescura. Para de frescura. Risca o negócio aí. Ou então, se você for muito fresco, não quiser riscar seu livro, pega um caderno, coloca do lado e vai anotando. Vai te dar mais trabalho, mas se é fresco ao ponto de não riscar seu livro, faça isso.
Você vai pegar, só vai sublinhar as palavras que você não sabe. Beleza? Só isso. Só isso. Esse é o seu objetivo. Ficar ali lendo. Só. Acabou. Beleza. Aí a gente vai para o segundo passo, que é o quê? Aplicar a técnica do resgate. E aí eu vou te falar como que você vai aplicar ela no listening e no reading. Beleza. Vamos para o listening primeiro. Você foi lá, ficou o tempo lá fazendo o bombardeio, só escutando, sem preocupar que você não está entendendo tudo, sem preocupar que você está deixando palavra para trás, nada. Você só ficou lá. Beleza. Aí o que você vai fazer? Para aplicar a técnica do resgate, que é essa segunda aqui, você vai separar um momento, aí você vai voltar nas partes que você não pegou tão bem assim, nas partes que você não entendeu tão bem assim, nas partes que você teve dificuldade. Você vai voltar naquela parte, só aquele pedaço, não é tudo de novo não, só aquele pedaço. E o que você vai fazer? Você vai repetir aquele pedaço algumas vezes, para ver se você consegue pegar as palavras só repetindo. Ah, Simon, quantas vezes? No mínimo 5. No mínimo 5. Ah, Simon, pode ser 4? Pelo amor de Deus, não me faça passar raiva, não. No mínimo 5. Vai repetir. Aí vamos supor que você pegou lá mais 2 palavras. Ah, agora eu consegui aqui essas 2 palavras que eu não tinha pegado. Beleza, não dá para sugar mais nada, não dá para pegar mais nada ali. Aí agora você vai ativar a legenda ou olhar a transcrição daquele áudio. Se você estiver praticando com um podcast que tem transcrição, por exemplo, aí é o momento de você olhar a transcrição. Se você tiver com um filme, com uma série, aí você vai ativar a legenda ali. Você está praticando o resgate das expressões que você não tinha entendido. Nesse momento, depois que você já repetiu ali pelo menos 5 vezes, aí você consegui pegar mais uma palavra só. Não deu mais. Aí você vai ativar a legenda ou olhar a transcrição e aí você vai pegar tudo que está lá. Beleza? É assim que você vai aplicar o resgate no listening. No reading, vai ser diferente. O que você vai fazer? Você foi lá, fez o reading, leu o seu livro, ficou lá o tempo. Marcou as palavras, você riscou o seu livro, igual eu falei para você fazer. Marcou as palavras. Aí acabou o seu momento de leitura. Vamos supor que você fez lá meia hora de leitura. Acabou o seu momento de leitura. Agora você vai voltar e vai aplicar a técnica do resgate aqui no reading. Como que você vai fazer essa proeza? Primeira coisa que você tem, eu não tô com um aqui não. Você tem que ter um caderno de vocabulário. O que é um caderno de vocabulário? É simplesmente um caderno que você vai comprar, simples, para ser o seu caderno de vocabulário, tá? O que você vai fazer? Depois que você passou o momento do bombardeio no reading, você foi lá, leu tudo que você tinha que ler. Aí você vai voltar para aplicar o resgate. Você vai pegar o seu caderno de vocabulário e você vai fazer o seguinte. Deixa eu só clicar esse negócio aqui, peraí. Aí você vai pegar o seu caderno de vocabulário e você vai fazer o seguinte. Aquelas palavras que você não conseguiu entender, que você sublinhou, agora é a hora de você parar e olhar o significado delas, tá? Aí o que você vai fazer? Lá no seu caderno de vocabulário, você vai escrever só a palavra e o significado não. Se você fizer isso, você está fazendo o que todo mundo faz e que não tem eficácia nenhuma. Você não vai fazer isso, porque isso vai te fazer esquecer. O que você vai fazer é, você vai anotar o parágrafo, ou se o parágrafo for muito grande, você pode anotar a frase em que está aquela palavra. E na frente, você vai colocar o significado. Pegou aqui? No seu caderno de vocabulário, você vai voltar lá na sua leitura. Vamos supor que aqui na minha leitura, eu li meia hora, e aí aqui eu marquei ali, sei lá, algumas palavras em cada página, e aí eu vou voltar e vou pegando as palavras. Eu vou escrever o parágrafo, ou se for muito grande, a frase que a palavra estava, e na frente o significado. Para que isso? Porque aí você vai aprender a palavra no contexto. Tem palavras que elas têm diversos significados dependendo do contexto. Então você tem que colocar aquilo ali para te dar o entendimento do contexto que aquela palavra está sendo usada. Tranquilo até aqui? Beleza. E aí você vai ter que fazer mais uma coisa. Você vai ter que voltar no seu caderno de vocabulário. Por quê? É assim que você vai fortalecer e fixar isso aqui. Ah, Simon, como que eu vou voltar assim no caderno de vocabulário? Todos os dias, você vai separar um momento aí do seu dia. Todos os dias você vai voltar nesse caderno de vocabulário e ler
tudo que você escreveu lá, todas as frases com as palavras e com os significados. Vai lá, lê a frase, lê o significado, lê a frase, lê o significado, lê a frase, lê o significado. Todo santo dia. Nossa, Simon, peraí, mas tem um negócio aí. Vai chegar um momento que o meu caderno vai ter 50 folhas, vou ter que ler essas 50 folhas todo dia. Não é assim que você está pensando aí agora? E aí eu te falo uma coisa. Se você fizer do jeito que eu estou te falando aqui, se todo santo dia você praticar o seu listening e praticar o seu reading, treinando essas técnicas do bombardeio, se você fizer isso todo santo dia, vai chegar um dia que você vai abrir o seu caderno de vocabulário para começar lá. Vou fazer isso aqui que o Simon falou para eu voltar no caderno todo dia, vou voltar. Aí você vai abrir lá a sua primeira página. Aí você vai começar a ler lá. Aí você vai ver lá e fala assim, mas gente, como é que eu anotei essa palavra aqui? Tão simples. Quando você anotou, ela não era simples. Mas você está fazendo listening todo dia. Você está fazendo reading todo dia. Você já ouviu aquela palavra tantas outras vezes que ela se tornou comum para você. Ela já integrou o seu, lembra que eu falei lá no início? Arcabouço linguístico. O que é isso? Ela já faz parte de todo aquele conjunto de ideias que dão suporte para você trabalhar com o idioma, tá? É assim que você vai fazer, beleza? E aí eu falo aqui, ó. Você pode estar perguntando assim, Simon, quanto tempo que eu devo dedicar para cada técnica, então? Quanto tempo eu tenho que tirar para fazer bombardeio? Quanto tempo eu tenho que tirar para fazer resgate? Vai depender da sua rotina. Você deve ter acompanhado aí algumas aulas que eu fiz para trás sobre como criar uma rotina que você consiga seguir. E aí lá eu te ensinei a como que você vai estruturar a sua rotina, quanto tempo você vai colocar na sua rotina, tá? E aí é esse tempo que você vai definir. Eu vou fazer aqui, eu tenho 1 hora de manhã e 1 hora de tarde. Beleza. Você vai colocar ali dentro dessa 1 hora o seu bombardeio e o seu resgate. Na outra você vai colocar o seu bombardeio e o seu resgate. Entende? É isso que você vai fazer. Você tem uma rotina mais complexa? Beleza, você vai colocar 1 hora de bombardeio, e depois você faz o resgate, depois você vai fazer 1 hora de bombardeio de reading, e depois você faz o seu resgate. Entendeu? E aí o seguinte, eu falei assim, não posso perder uma live sequer. É exatamente, aqui ó, piscou, acabou. Né? E o seguinte, durante o seu bombardeio, você pode estar pensando assim, ó, principalmente no listening, tá? Principalmente no listening. Você está assim, mas Simon, durante o bombardeio, eu não posso parar, não, para olhar. Eu não posso parar, não. Tem uma palavra aqui que eu queria saber o que é. Eu falo assim, não. Quando você está fazendo o seu bombardeio, você só tem um objetivo na vida. Sobreviver. Na hora que você está no bombardeio na guerra lá, dá para você parar e voltar e fazer alguma coisa? Não, você só tem que sobreviver. Aqui, mesma coisa. Durante o bombardeio, você só vai ficar exposto, mais nada. Você só vai ficar ali, mais nada. Depois, quando você for aplicar o resgate, é que é o momento de você ir lá e voltar, tá? Muito bem, antes de eu fechar aqui com você, eu quero falar dos efeitos colaterais dessas técnicas. Essas duas técnicas têm um efeito colateral, tá? Deixa eu ver ali, ó. A Débora tá falando ali, depois de um tempo a gente para de voltar muitas páginas do caderno. A gente grava e aprende mesmo. Exatamente, é isso aí que acontece. E eu tô te falando que é isso que acontece porque foi assim comigo, é assim com os meus alunos, é assim que funciona essa técnica. Não tô te falando aqui da minha cabeça, tô te falando de resultados, né? Qual que é o efeito colateral que tem? Essas duas técnicas aqui, elas têm um efeito colateral, mas é um efeito colateral positivo. Provavelmente você já me ouviu falar que quando você estuda inglês geral, não necessariamente você está melhorando as suas habilidades para fazer o teste do IELTS. Mas que quando você estuda para o teste do IELTS, você melhora o seu inglês geral. E esse aqui é um caso típico disso. Quando você aplica essas duas técnicas aqui, do bombardeio e do resgate, lá no listening e lá no reading, o seu inglês geral faz assim, ó, ele deslancha. Eu te desafio a fazer isso aqui que eu te falei todo santo dia, por 3 meses, e o seu inglês não melhorar. Eu te desafio. Se você fizer isso aqui, e do jeito que eu tô te falando, por 3 meses, é impossível seu inglês não melhorar. Não importa o nível que você tá. Você pode estar no 0. Se você fizer isso aqui, seu inglês vai melhorar. Entende? Esse aqui é um efeito colateral dessas técnicas.
Quando você aplica essas duas técnicas aqui, do bombardeio e do resgate, desse jeito, é inevitável, tá? É aquilo que eu falo. Se você estuda inglês geral, suas habilidades de fazer a prova do IELTS não necessariamente vão melhorar, porque você precisa de técnicas para trabalhar ali na hora do teste. Agora, quando você desenvolve essas habilidades para fazer o teste, seu inglês geral melhora, entende? Muito bem, deixa eu ver aqui vocês aqui. Muita pergunta aqui, deixa eu ver. Lirinete Costa. Não acredito que perdi o início dessa live. Pois é, eu vou fazer o resumo agora, você vai poder pegar um pouco aqui, tá? Depois eu devo conseguir deixar ela gravada para vocês lá, mas não hoje, que eu tenho que editar, né? Arrumar o início, o fim e tudo aqui. Depois eu coloco para vocês, mas fica aqui que você vai pegar o resumo. Flávia, só aqui, se aqui só tem dica top, imagina no MC. Exatamente. O que eu tô falando aqui com vocês, né? Aqui, a gente está trabalhando muito o pilar de saber o inglês, né? Como que você vai melhorar o seu inglês. O MC é o pilar de como que você vai usar o seu inglês na hora da prova, que são duas coisas diferentes, né? Isso aí, Flávia. Gente, mas eu estou adorando as dicas, muito bem. A Flávia Trevisan, amando. Camila, Simon, eu tenho uma prova do IELTS Academic dia 24 deste mês. Faltam 22 dias, estou olhando o calendário ali, 22 dias. Preciso de ajuda com o meu writing. Camila, primeira coisa para você já está inscrita na semana do IELTS? Vai começar segunda-feira, faltam 3 dias para semana do IELTS. Lá eu vou te mostrar os primeiros passos para você fazer isso aí, independentemente do seu nível. Então, primeira coisa, se inscreva na semana do IELTS. Segunda coisa, você precisa de um direcionamento. Eu, Simon, entraria nessa turma agora, eu engoliria o método, o módulo do writing, tá? Para ver todas as técnicas lá do writing. Óbvio que você está me falando que você tem dificuldade com o writing, por isso que eu estou falando do writing. Mas, na verdade, eu engoliria pelo menos o módulo das técnicas do writing, das técnicas do speaking, do listening e do reading, para eu poder ir para a prova sabendo as técnicas que eu tenho que aplicar na hora da prova. Porque é aquilo que eu falei, não sei se você viu outras lives que eu fui fazendo. Se você simplesmente marca a sua prova e vai fazer, sem ter praticado as técnicas que você tem que aplicar na hora da prova, entende? Então, para não te deixar sem nada aqui hoje, o que eu te falo? Acabou a live aqui, primeira coisa, se inscreve na semana do IELTS se você não tiver inscrito, que lá você já vai ver muita coisa. Segundo, vai lá no meu canal do YouTube, Blimey English, lá no YouTube. Assista lá, tem as playlists, né? Quando você entra em qualquer canal do YouTube, vai ter lá assim, vídeos, playlist. Vai lá em playlist, vai ter uma playlist lá assim, como passar no IELTS. Veja todas as aulas que você puder que tem lá no meu canal sobre writing, se você tá com essa dificuldade, beleza? Cassia, fica agoniada quando a mesma palavra aparece umas 10 vezes na mesma página e eu não sei o significado. Aí dá um alívio na hora do resgate. Exato, é para isso que existe o resgate, né, gente? É para isso aí. Nayara Poliano, você vai salvar essa live? Nayara, agora ela não vai ficar salva. Eu tenho que editar primeiro, cortar o início, o fim e tudo, e depois eu coloco para vocês, tá? Lirinete, faz sim sobre o bombardeio e resgate, anotando tudo. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Camila, acho que sim. Acho que sim o quê? No WhatsApp? Se você tá inscrita. Tá, se você já está lá no grupo do WhatsApp da Semana do IELTS, é porque você já tá inscrita, tá? Pode ficar tranquilo. Carolina, gente, Instagram não avisou da live. Não é possível uma coisa dessa natureza, minha filha? Fala, me inscrevi lá ontem, estou roendo as unhas para chegar logo o dia. Pois é, segunda-feira eu já tô louco aqui também, vai ser muito massa. Beleza, respondi as perguntas de vocês aqui. Agora é o seguinte, eu vou fazer aqui com vocês um resumo dessa aula aqui. E aí, se você tiver alguma dúvida, já vai escrevendo aí nos comentários, porque depois que eu fizer o resumo, eu volto aqui e vejo, beleza? Deixa eu só beber uma água, porque a boca seca ninguém aguenta, né? De tanto falar. O que foi essa live aqui? Nessa live aqui, nessa aula, eu te falei como que você vai melhorar o seu listening e o seu reading para o teste do IELTS, tá? Te ensinando duas técnicas que são essenciais para você aplicar se você quer atingir sua nota no teste do IELTS. Isso aqui, independente do seu nível de inglês, tá? Essas técnicas são as técnicas do bombardeio e do resgate, tá? A técnica do bombardeio, eu falei lá no início que a técnica do bombardeio é uma técnica de exposição ao listening e ao reading. É uma técnica de exposição ao idioma por meio do listening e por meio do reading. E a técnica do resgate é uma técnica de acúmulo e formação de vocabulário. Olha o que eu falei.
Não dá para você formar vocabulário se você não acumular vocabulário, tá? E quando você junta essas duas técnicas, você cria o seu arcabouço linguístico, que é toda a estrutura de suporte que você tem ali de ideias para usar no idioma, tá? Tem alguns problemas que acontecem quando você não pratica, né? Quando você não pratica o listening e writing, quando você não pratica o listening e o reading, treinando essas técnicas aqui do bombardeio e do resgate. Primeiro, você não consegue entender o que está sendo falado ou o que está escrito ali. Esse é o básico, né? Você não vai conseguir entender. Segundo, você vai cair naquele famoso, eu entendi pelo contexto. Não tem nada mais frustrante que isso, né? Eu entendi pelo contexto, mas você não sabe exatamente o que foi falado. Entende? Terceiro, você não desenvolve o seu vocabulário. Você vai ficar com um vocabulário fraco. Um vocabulário que você não consegue utilizar com precisão e com eficiência. Beleza? Aí eu fui lá e te falei que as pessoas geralmente confundem só ficar escutando coisa em inglês com treinar o listening. E só ficar lendo coisas em inglês com treinar o reading. É totalmente diferente. Treino é repetição com intenção. Já falei isso aqui para vocês várias vezes. Treino é repetição com intenção. Você está repetindo aquela atividade com a intenção de aplicar essas técnicas. É diferente, tá? Fui lá, falei para você que se você não praticar usando essas duas técnicas aqui, do bombardeio e do resgate, o seu listening e reading vão ficar fracos e, pior ainda, eles não vão permitir que você melhore o seu writing e o seu speaking. Eles estão completamente ligados. É a tal da teoria da trava. Se você não melhorar o seu listening, se você não melhorar o seu reading, você não cria espaço para você melhorar o seu writing e o seu speaking, beleza? Você não vai conseguir nem falar nem escrever bem. Essa é a verdade. Qual que é o benefício das técnicas? O benefício é que você já vai aprender a trabalhar o seu inglês, as suas habilidades na hora do teste de forma natural. Você já está aprendendo ali a falar, ouvindo como as pessoas falam. Você não está lendo um livro de gramática e tentando falar o que está escrito ali. Você está falando como você já ouve as pessoas falando. Você está aprendendo aqui com base na fonética. É o que realmente acontece no dia a dia, tá? E aí, a outra coisa que acontece, outro benefício, é que você potencializa as técnicas que você tem que aplicar na hora da prova. Quando você trabalha o seu listening e o seu reading aplicando essas técnicas do bombardeio e do resgate, você potencializa todas as técnicas que você tem que aplicar lá na hora do seu teste, tá? Aí fui lá e falei para você como que se aplica, né? Eu disse que são 2 passos. Primeiro você aplica o bombardeio, depois você aplica o resgate, tá? Primeiro a técnica do bombardeio, depois a técnica do resgate. Vamos lá. Listening, você vai aplicar o bombardeio assim. Você vai escolher lá o filme, a série, o podcast, a rádio e você vai ficar lá ouvindo com a intenção de prestar atenção no que você está fazendo. Falei que tem o listening de atenção concentrada e o listening de atenção difusa, que é aquele que a sua atenção está dividida entre outras coisas. Você coloca o foninho e aí você vai mexer na casa, mexer em alguma outra coisa lá que você está fazendo. E o listening de atenção concentrada, você vai sentar e só ouvir, mais nada. Qual que você tem que fazer? Os 2. A maioria das pessoas só fazem o difuso, que coloca o foninho e vai fazendo as outras coisas. Ele é bom, mas o outro é necessário, tá? Você tem que fazer os 2. Beleza. Quando você vai para o reading, como é que você vai aplicar o bombardeio? Você vai começar a ler, você pegou lá o livro, você tem um objetivo na sua vida: ler. Não é para ficar parando para ler palavra, não é para ficar parando para olhar significado de palavra no dicionário, não é para nada. Seu único objetivo é ler. É só isso que você tem que fazer. Depois que você fez isso, enquanto você está lendo lá, eu falei com você que você pode ir marcando as palavras que você não sabia. Só isso que você é permitido fazer, tá? Escuta o que eu estou te falando. Durante o bombardeio do reading, você só pode ir riscando, sublinhando as palavras que você tem que marcar porque você não sabe o que é. Beleza? Vamos lá. Como que você vai aplicar a técnica do resgate? Lá no listening, depois que você acabou de ouvir, acabou de ver o episódio, o que foi que fez, você vai voltar nas partes que você não entendeu muito bem, nas partes que você tinha dificuldade. E aí você vai aplicar a técnica do resgate assim, ó. E isso já faz parte, né? Você voltar nas partes que você não entendeu. Mas aí o que você vai fazer? Você vai tocar só aquele pedaço que você não entendeu. Não é tudo de novo, não. Só aquele pedaço. Pelo menos 5 vezes. E aí nessas 5 vezes você vai tentar pegar alguma outra palavra que você não conseguiu da primeira vez. Vamos supor que você conseguiu pegar mais 2 palavras. Agora eu peguei essas 2 palavras. Beleza. Ainda tem umas outras ali que você não pegou?
Aí você vai ativar a legenda ou olhar a transcrição daquele áudio lá que você está usando, beleza? E aí você vai pegar tudo. Lá no reading, como é que você vai aplicar o resgate? Depois que você fez a sua leitura e foi marcando as palavras que você não sabia, você vai pegar o seu caderno de vocabulário, que é o caderno que você tem que ter, e aí sim é a hora de você voltar e ver o significado daquelas palavras. Você vai lá e você vai anotar o parágrafo. Se o parágrafo for muito grande, você vai anotar a frase que aquela palavra estava. E na frente, você vai colocar o significado. Não anota só a palavra e o significado, não. Que senão você não vai ter contexto. Você precisa saber qual é o contexto daquela palavra. Vai anotar a frase e na frente o significado. Beleza? Aí você aplicou o resgate. Tem uma outra coisa que você tem que fazer. Depois que você já fez isso e aplicou essas duas técnicas, você precisa guardar esse vocabulário dentro da sua cabeça. E para isso você vai todo santo dia, dia após dia, voltar nesse seu caderno de vocabulário. Todo dia você vai fazer o listening, fazer o reading e todo dia você vai voltar no seu caderno de vocabulário. Para quê? Para fixar aquele vocabulário novo na sua cabeça, tá? Quando o seu caderno for ficando muito grande, você vai ver que naturalmente aquelas primeiras palavras que você anotou lá já são muito comuns para você, porque você já está acostumado a ver elas. Aí você pode ir passando para frente, tá? E aí, por fim, aqui, eu falei que tem um efeito colateral, essas duas técnicas, que é o efeito de melhorar as suas habilidades do inglês geral, tá? Quando você só estuda inglês geral, isso não necessariamente melhora a sua capacidade de fazer o teste do IELTS. Mas quando você estuda para o teste do IELTS, melhora o seu inglês geral. E esse aqui é um típico caso desse, tá? Você fazendo isso aqui, com certeza absoluta, seu inglês ele vai deslanchar. Beleza? Deixa eu ver aqui se ficou alguma pergunta aqui de vocês. Não, ficou tranquilo. Então beleza, acho que já matamos todas aí. Pessoal, é isso e nós nos vemos na próxima live. Cheers!